Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje em especial vou falar sobre o display VFD dos equipamentos, né? Tanto de receiver quanto de microsystem. Muita gente me pergunta sobre possíveis problemas que ocorrem, né, com o display VFD. Então vamos à situação aqui que eu vou colocar. Tá, vou provocar uns defeitos aqui para vocês terem noção do que possa estar acontecendo com o aparelho de vocês em casa, tá? Então a gente tem que entender que o display VFD ele é uma válvula, tá? Ele trabalha com cátodo, trabalha com grade e trabalha com anodo, certo? Eu vou desligar o equipamento. Aqui a gente tem um microsystem que eu desmontei, um abandono que teve aqui. E ele foi desmontado, eu vou usar para fazer conteúdo para vocês, tá? Esse é um microsystem da Toshiba, não me lembro, não me recordo o modelo agora, tá? Então a gente tem uma situação aqui que pode acontecer com vocês, ó. O display tá piscando, né? E ele tá todo embaralhado, né? Então isso aqui, o que acontece? A gente tem que ter, para funcionar o VFD, a gente tem que ter a tensão de filamento. Normalmente são nas pontas aqui, olha. Aqui a gente tem filamento. A tensão de filamento é 3 volts, tá? Dependendo do display trabalha com 2, trabalha com 3 volts. E a gente tem também a tensão de grade, né? Que é uma tensão negativa que tem aqui, que é uma tensão negativa de 30 a 27 volts, dependendo do display é um pouquinho maior, mas normalmente é nessa faixa de 25 volts, 30, 35, 37, é mais ou menos nessa faixa. Para você saber qual a tensão correta de trabalho, só pelo manual de serviço, para você poder saber isso aí, tá ok? Então o equipamento ele está completo aqui, menos o mecanismo de CD. Ele tem a parte de potência, eu tenho aqui a placa de áudio, onde tem a parte de áudio ali, né? A gente tem um conversor digital analógico cheio de capacitorzinho ali, né? A gente já identifica logo que é um conversor digital analógico. E a gente tem aqui o painel, como todo mundo já está acostumado, o painel, cada tecla dessa é um comando, né? E o display aqui ele está embaralhado, pode acontecer isso aí. Quando começa a ficar embaralhado, tá? Isso aqui é uma dica rápida para vocês, tá? Pode ser que esse vídeo demore um pouco, porque a dica rápida às vezes ela demora. Quando ele tem esse tipo de problema, a gente tem um problema de grade, tá? Na alimentação de grade, tá? E o que acontece? A nossa alimentação de grade ela vem aqui, ó. A gente tem uma fonte aqui negativa. Tá vendo esse transistorzinho aqui? É a nossa fonte negativa, olha lá. 41, menos 41 tá entrando aqui no coletor do transistor. E aqui no emissor, ela está sendo regulada para 30 volts. Tá vendo? Na base aqui a gente tem também do transistor 30 volts. A gente tem um resistor aqui de polarização, um resistor de 2K7. Um SMDzinho pequenininho, normal. Então a gente tem uma tensão aqui, tá? E aqui a gente tem um Zenerzinho pequenininho também, que é SMD, que esse é um Zener de 30 volts, tá? Então isso aqui é a fonte, tá? Isso aqui é a fonte negativa do nosso display. Se essa fonte não funcionar corretamente, a gente até tem um capacitorzinho aqui também. Se essa fonte não funcionar corretamente, aqui no caso eu estou aqui em VCUT, V-CUT, que é a alimentação dele, tá chegando aqui, ó, menos 30. Mas no pino aqui, como eu soltei o pino, ó, tá dando menos 15, variando, tá? Ela tá flutuando de acordo com a piscada do display, né? Isso é devido às tensões que circulam aqui pelo filamento e tal. Ele vai fazer variar lá também essa linha negativa, tá? O pino tá solto ali, você pode observar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Soltei o pino ali. Então isso aí é uma simulação de um defeito de uma linha negativa baixa. Acontecia muito no Aiva NSX99, que tinha 2 capacitores em série. O capacitor secava e a
a grade ficava completamente doida, ou então ele não acendia direito. É como acontece aqui, ó. Vocês podem observar que ele está piscando e ele está com esse segmento, não está acendendo, não está polarizado, né, corretamente. Então esse aqui é o problema que pode acontecer no seu microsystem, no seu receiver, tá? Isso acontece muito quando o display está velho também, já está velho, ele começa a ficar assim meio esquisito, né? Ele começa a ficar meio estranho. Então isso aqui é uma situação, ó, se eu curto-circuitar aqui, ó como é que ficou. Não sei se dá para você ver, ó, acabou o problema, entendeu? Isso aqui é uma simulação de um problema que pode acontecer no equipamento de vocês caso o VFD esteja com esse sintoma. Vou soltar, ó, já começou de novo a ficar todo embaralhado, acendendo todos os segmentos, tá vendo? Bom, na segunda parte aqui a gente tem a medição de tensão. O instrumento está em AC lá, está dando 4 volts, a gente tem tensão de filamento, então tá normal, tá? Que tal se não tiver filamento? Se não tiver filamento, ele nem acende, beleza? Ele não vai acender. Eu vou tentar aqui pegar a pistola aqui para sugar a nossa tensão de filamento aqui, para ver o que acontece. Deixa eu ver se eu consigo retirar aqui o pino e limpar ele para a gente ver se ele vai parar. Não consegui, não ter jeito. Eu vou fazendo as coisas aqui. Tá muito próximo ali. Ó, consegui desligar o filamento, tá vendo? Equipamento liga, né? Vamos supor, equipamento liga, ó, vou ligar. Equipamento ligado. Não acende nada, tá tudo parado, né? Tá tudo parado aqui. Ó, tá gerando até uma interferência ali nos conversores ali, onde chaveia esse LEDzinho aqui, né? Então a gente não tem filamento, tá? Não tem filamento e também não tem um VCUT, tá? Não tem um VCUT. Vamos supor que a gente tenha VCUT. Ó, vou acionar o VCUT aqui. Se o VCUT acionado, que é a alimentação negativa, isso é só uma interferência que está dando porque o aparelho não está aterrado, tá? Então, isso está gerando um problema interno no processador, o processador que chaveia ele. Eu vou explicar por quê. Então, o que acontece? Eu não tenho, agora eu tenho VCUT, mas eu não tenho filamento. Não tem filamento, meu amigo. Ele não faz nada, não aciona nada. Sem os menos 27 ele fica embaralhado, né? Como vocês viram aí, né? Sem os menos 27 ele fica embaralhado. Eu vou acionar filamento. Ó, acionei o filamento, mas ele está embaralhado, né? Tá vendo? Como não tem filamento, tem algum mau contato no display, alguma coisa, ele aciona e desaciona devagarzinho, vai amanhecendo, ó. Tá vendo? Ó, como é que eles vão amanhecendo? Porque o filamento vai perdendo calor e aí ele não funciona. Agora eu vou soldar todo mundo aqui, as alimentações. Ó, soldei o filamento, mas ele está embaralhado. Vou soldar aqui, no caso, o V-CUT. Eu tava chiando aqui, a saída de áudio está cantando. Então, como vocês podem ver, nosso display agora ele tem um funcionamento normal, ó, tá lindo o funcionamento dele, não tá embaralhado, tá beleza. Outra coisa que pode acontecer, normalmente, como vocês podem ver, a gente tem dois capacitores aqui do filamento ligado à terra, tá? Fazendo um filtro aqui para poder estabilizar melhor o display, tá?
Normalmente eu não preciso de ter um capacitorzinho. Vamos supor que você não tenha isso, tá? Esses acoplamentos aqui é bom verificar também, tá? Os capacitorzinhos aqui, isso substitui. Pode deixar o display fraco também, tá? A gente pode ter um problema do display ele ficar fraco e também não funcionar, tá? Aqui a gente pode ver que a gente tem uma iluminação aqui, tá legal, tá boa. Vou tentar levantar aqui, tentar soltar aqui. Soltei aqui. Vou soltar aqui também. Show. Soltei esses dois capacitores. Provoquei um problema aqui. A gente ainda tem um capacitorzinho aqui, tá vendo? Pode entrar em curto, matando a linha também, tá? A tensão de trabalho de capacitores é 5 volts, que normalmente o cara bota, o fabricante coloca, tá? O display ainda funciona normal, mas se eu encosto algum outro aqui, tá? A gente tem uma melhora significativa. Deixa eu apagar a luz, vai ficar melhor. Então eu apaguei a luz. Vou tentar dar uma encostada aqui, ó, como é que ele dá uma mudada, ó, tá vendo? A gente tem esse filtro aqui, que pelo menos na parte de baixo, onde ele acende mais forte, ele tem essa variação aqui, conforme eu encosto o capacitor, tá vendo? Esse filtrozinho aqui de acoplamento do filamento, ele não é um retificador, tá? Ele só tá aqui para estabilizar melhor a tensão do filamento. A tensão de filamento, ela sai diretamente do transformador. É uma corrente bem baixa. Ela sai daqui, desses dois pinos aqui do trafo, passa por dois resistorzinhos aqui, um atenuadorzinho, e vem pra cá, desculpa, filamento 1 e filamento 2. Aqui tá como positivo e negativo, mas se você for tentar medir isso aqui, você não vai conseguir medir não, tá? Tem casos que o filamento funciona com tensão retificada, tá? Mas essa tensão retificada, ela sai daqui, e normalmente no painel ela tem um circuitinho que oscila, tá? Essa tensão daqui para 60 Hz, tá? Porque o display aqui no filamento aí tem que trabalhar com 60 Hz, tá? E aqui na grade, aqui no anodo, tá? Onde cada pixel desse aqui é um anodo, a gente vai trabalhar com uma frequência PWM que vem do display do IC Drive, tá? Aqui no caso eu tenho o processador principal do aparelho, ele liga e desliga o aparelho, troca as funções de equalização, abre e fecha a gaveta, tudo está aqui. Muda de opção para USB, tá? A parte de MPEG não está aqui, a parte de MPEG está na mecânica do CD, tá? Então aqui eu só tenho o uso básico do equipamento, e o drive do display está dentro do processador, tá? Que tal, mas o meu aparelho está também com o display embaralhado. Se você tem essa tensão aqui de menos 27, o filamento normal, tá? E o display está com uma iluminação boa, você tem um problema interno dentro do processador, que o IC Drive não está funcionando. Vamos supor que metade daqui dele, do processador, tá? Metade aqui desse bloco seja para cá é o processador e para cá seja o IC Drive, tá? Porque ele está aqui dentro. Então, se o IC Drive aqui dentro der problema, você tem que substituir, mas o aparelho funciona todas as funções normalmente, você vai ter que substituir esse processador aqui. Raramente acontece de você ter um problema aqui, muito raramente. Acontece como aqui, a gente tem um problema de estar embaralhado. Também, um segmento desse aqui está com solda fria, como acontece aqui, ó. Tá com uma soldazinha esquisita, tá vendo? Uma soldazinha meio que quebrando, né? E provocando o problema do display embaralhado. Então, o que acontece? Vou pegar aqui, vou encurtar aqui um dos segmentos. Às vezes você pode pegar também um segmento assim com problemas involuntários, ó. Aqui o que acontece? Um segmento aceso demais, né? A gente pega outro aqui, ó,
funciona, mas também está embaralhado. Então o que acontece é o que? Um curto dentro do IC Drive que está lá no processador. Aí você não tem que fazer, tem que substituir MCU. Ó, aí você pega aqui um sleep desse acionado, a tecla sleep não está acionada, mas o sleep aqui no display está acionado. Então a gente tem esse pequeno problema, né? Vamos ver como é que ele funciona ali no osciloscópio. Vou mostrar para vocês aqui que ele precisa de uma frequência de trabalho também. Então aqui no osciloscópio eu tenho o segmento funcionando lá. Isso daí é o PWM lá que está indo para o anodo, né? Está sendo chaveado no anodo, né? A frequência está ali 1 kHz, normalmente trabalha 60 Hz também o anodo, mas tem 1 kHz, a gente vai encontrar umas frequências variadas aqui. A gente tem também 1.5, tá? Então o que acontece? Se você pegar isso aqui, 1, 2, 3, 4 direto, tá tudo aceso e não tem PWM, a gente tem um problema aqui, tá? Olha lá. A gente tem um problema de PWM, né? Mas aí esse aqui, cara, que ele tá funcionando. Ele está funcionando corretamente. Então todos eles têm um PWM lá, tá? Ciclando. Aí vai depender do tempo, cada um tem um tempo. Tem que olhar o datasheet para saber aqui a tabela verdade, como que funciona esse display aqui. E a parte de giga da empresa, né? No caso aqui a Toshiba, o engenheiro de giga ele vai programar o processador de acordo com a tabela verdade desse display aqui, que existe sim um datasheet dele embaixo. Normalmente esses displays eles são fabricados pela Fubata, né? A maioria, ou quando não é Fubata, os antigos eram NEC, etc. Então é isso, tá? Então fica aí para vocês essa dica, funcionamento básico para ter filamento, tem que ter. E o VCUT, que é a linha negativa de grade, que tem que funcionar. Ele aquece, você pode ver que ele dá uma aquecida, né? Ele dá uma aquecidinha. Deixa eu fazer um experimento aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar na câmera, ver se a gente consegue ver filamento. Aqui eu não consigo ver. Deixa eu desligar e apagar a luz. Deixa eu ver aqui. Não dá. De noite, se você pegar a câmera, você consegue ver o filamento ele aceso, tá? Então a gente tem um display aqui, o display tá bom, né? Mas eu não consegui ver somente de noite. Quando estiver bem escuro mesmo, você bota a câmera e tal, você consegue ver as linhas de filamento acesas, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou encerrar aqui, tá? Então esses são os possíveis defeitos que podem ocasionar na parte de display, tá? E se você tiver com tudo isso funcionando e o drive funcionando, então você tem que substituir o display, porém está gasto já com o tempo. Normalmente o display desse daí dura 15 anos, 16 anos. Tá? O que eu aconselho também é não deixar o equipamento assim, ó, stand-by, piscando o número, tá? Aperta normalmente até tem uma tecla display no aparelho, você aperta display até ele não ficar com essa hora acionada, porque o filamento ele gasta também, né? Então é isso. Um abraço a todos, deixe seu like no vídeo, espero que você tenha gostado. Então a gente tem até um modelo dele aqui, ó, o MS7860. A placa tá, essa programação, tem vários modelos, então essa programação dele aqui. Um abraço.